Pessoal, estamos gravando, tá ok? Ok. Eu vou fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, com alegria no coração, mais uma vez, nós estamos reunidos em Seu nome e em nome de Deus, nosso Pai, para a realização do nosso estudo sobre mediunidade. Momento importante para todos nós que estudamos a doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que os seus mensageiros, trabalhadores da equipe espiritual do nosso cantinho, possam visitar a cada um de nós e nos envolver em suas vibrações de muito amor e carinho, intuindo-nos para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar hoje. Deixamos a nossa prece de início entregue nas mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado, abrindo então a nossa reunião de estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós estamos terminando, né, a lição número 47, acho que é isso. Isso, 47, que é sobre a clarividência, né? E ela começou e nós estudamos o item 167. E lá no finalzinho que nós estávamos, a gente parou um pouquinho antes de terminar, se não me engano, e o, o Emmanuel estava tratando da questão da vidência, uma questão importante, uma questão que implica num estudo muito grande sobre o fenômeno em si. Por quê? Porque não é muita gente que tem a vidência ou a clarividência, né? Então, assim como em muitos casos na psicografia e também na psicofonia, muitas vezes o médium não conhece o suficiente, ele vê uma cena no plano espiritual e essa cena, né, ele vai descrever, mas ele precisa ter muito discernimento naquilo que ele escreve. Então, lá no finalzinho, né, o Emmanuel, então, explica, né, que a evidência e a clarividência, como como mediunidade, né, exige esforço, exige estudo, né, e ele dá como exemplo, né, a visão do arco-íris, que é onde nós paramos, então, que eu vou pedir para a Elisete ler para nós. Em seguida, nós vamos ler a lição número 48, que fala, basicamente, né,
das faculdades mediúnicas. E o item é o 159, que é exatamente do mesmo capítulo que nós estamos lendo no livro, no livro dos médiuns. Eu só peço para as pessoas fecharem o microfone se por acaso não forem falar, tá bom? Por favor. Então, Elisete, você pode ler para nós, onde começa assim, para ilustrar as nossas afirmativas? Uhum. Vamos lá. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível, na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial por estruturar-se em simples jogo de luz. Então, ele está nos dando um alerta, né, sobre a necessidade de estudar e conhecer o fenômeno e não fazer interpretações. O grande ponto é que nós interpretamos. Naturalmente, somos médiuns e temos o nosso cabedal de conhecimento e, ao ver alguma cena, nós podemos não estar vendo tudo dentro daquela cena, ou ao ver e descrever somente uma parte daquela que para nós faz mais sentido, certo? Aí ele, então, dá o exemplo do arco-íris. Bom, o que é o arco-íris, né? Você tem as gotas de luz, né, da chuva, que pode estar caindo, né, e está no ar, e o sol, quando bate nas gotas de chuva, vai causar, dependendo do ângulo em que a luz bate na gota de luz, ela assume uma determinada cor, verde, amarelo, né, azul, né, roxo, violeta e assim por diante. Que é simplesmente como que a luz está incidindo sobre a gota de luz, a gota de água, né, da chuva. E, portanto, a luz, as cores que nós estamos vendo, ela é produto simplesmente de um fenômeno físico de interação, né, da luz solar batendo numa gota de chuva. E dependendo de como que essa incidência ocorre, nós conseguimos ver, né, diferentes cores. O que tem de substancial naquilo? Bom, basicamente, é a incidência da luz sobre, sobre as gotas de chuva. Essa é a substancial. É a gota de chuva recebendo a luz solar. Ela quer dizer alguma coisa? Não. Mas se a gente ficar olhando e não souber que o fenômeno é esse, né, nós vamos achar que tem alguém que de tempos em tempos resolve nos brindar com um arco-íris multicor, não é? Assim também é com a vidência. Então precisa ter muita calma e ter, com certeza, muita confiança no mentor espiritual para que o médium possa fazer uma descrição daquilo que está vendo. Lembrando sempre que vai ter
a interpretação dele, dependendo de como que a onda chegou, né? Vai dar verde, amarelo ou azul, que é o que ele vai relatar. Dúvidas? Se nós não tivermos dúvida, nós encerramos, então, a, a lição 47, né? E vamos agora para a número 48. Vamos fazer aquela leitura completa, rápida, né? E depois a gente volta no livro dos médiuns e lê ali no livro dos médiuns sobre ela. Beleza? Podemos fazer assim? Muito que bem. Então, vamos fazer isso. Vou pedir para a Elisete ler para nós a lição 48 do livro Seara dos Médiuns. Faculdades mediúnicas. Reunião pública de 1/7/60. Questão 159 do Livro dos Médiuns. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. O outro é confiado a serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo, há 19 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o Espiritismo e o Cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Olha só que interessante. Paulo fala sobre a mediunidade. E fala claramente, inclusive da ação dos espíritos. Sobre todos. Interessante, não é? Muito bem. Aí, nesse item, né, nessa lição,
né? O Emmanuel, então, fala do item 159 do Livro dos Médiuns. E o livro, o item 159 do Livro dos Médiuns está exatamente, né, no mesmo capítulo que nós estudamos no item 167. Né? É o capítulo 14 dos médiuns, né? E é o item 159. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa sobre o, o último item que nós acabamos de ler, a leitura do livro Seara dos Médiuns que nós fizemos? Não, desculpa, não esse capítulo que a Elisete leu, mas sobre o item que termina, né, falando na lição 47, sobre o item 167 deste capítulo. Né? Alguém tem alguma coisa a falar, não? Se não, nós vamos, então, começar a ler, né, este capítulo 14, falando dos médiuns, né? E ele vai falar médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, né? Aí depois veja que ele não chamou de médium, né? Médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, videntes, que nós acabamos de ler, sonambúlicos, médiuns curadores e pneumatógrafos. Ok? Então, nós vamos começar no item 159. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então, eu vou pedir para a Elisete ler o item 159. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes ou psicógrafos. Muito bem. Então, o Kardec, né, simplesmente ele está dizendo assim, como que se descreve quando a pessoa é médium? Bom, de alguma forma, todos nós sentimos, né, a influência dos espíritos. Tem aquela famosa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, que os próprios espíritos dizem, os espíritos nos influenciam, sim,
e, na maioria das vezes, eles que vos dirigem. Ou seja, nós temos uma relação tão próxima com alguns espíritos, né, que eles nos dominam. Eles praticamente falam, pensam, faz isso, tenha vontade de tal coisa. E a gente tem as vontades, a gente faz aquelas coisas que nos é sugerido. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. Mas o Kardec aqui faz, então, uma diferenciação, né? Médium é aquele que, de alguma forma, né, fica tão clara a participação de um espírito por seu intermédio, que ele, então, é caracterizado como médium. Né? O que quer dizer? Bom, vamos imaginar, eu fico parado esperando vir uma mensagem, aí na minha mente surge alguma coisa que eu vou escrever e eu começo a escrever. Bom, essa é a mediunidade da psicografia. Ah, e por que não é da minha cabeça e é do espírito? Bom, porque eu não estava praticando porque quisesse. Ou, desculpa, ao contrário, eu não escrevi aquilo porque eu quisesse. É porque eu senti esta influência. Ou, pelo menos, né, a prática da mediunidade, ela se faz pelo exercício. Né? Então, aquela pessoa pode ser declarada médium, ela vai receber os espíritos que vão escrever coisas, vai deixar registradas determinadas coisas que são, né, vão fazer algum sentido, toda e qualquer ação mediúnica, espera-se, tenha um, um bem associado a ela, né? No sentido de que a pessoa não é médium por acaso, ela tem uma sensibilidade maior. E aí, então, definido que o médium nós vamos tratar como médium. Esse que é o ponto que o Kardec está chamando a atenção nossa. Nós vamos chamar a pessoa que é médium, certo? Aquela que sente, em maior ou menor grau, a presença dos espíritos que agem por meio dela. E aí ele fala sobre os diversos tipos de mediunidade, ou, obviamente, da mesma maneira que você tem a mediunidade como uma faculdade conhecida, certo? Você tem um médium que manifesta aquela faculdade. E aí você tem médiuns de efeitos físicos, ou seja, sem a presença daquela pessoa no recinto, dificilmente o fenômeno de efeitos físicos seria movimentação de objetos sem ninguém tocar, né? Uma luz aparecendo no ambiente, depois desaparecendo, qualquer fenômeno físico que seja observado por várias pessoas e que independa da vontade do médium, no sentido de fazer aparecer essas coisas, certo? Essa pessoa aí é uma mediunidade de efeitos físicos. Se ela não estiver presente, o fenômeno não vai acontecer. Se ela estiver presente, o fenômeno deverá acontecer. E aí ele chama a atenção, certo? Que todo trabalho mediúnico tem o seu sentido, tem a sua, vamos dizer assim, propensão, né? Vamos dizer assim, a, ao, a levar o bem, né, para a pessoa, de alguma forma, seja no estudo daquilo que está sendo lido ou falado por intermédio deste médium, né, dessa pessoa. Então,
o fenômeno vai ocorrer se for importante, né, para o médium ou para aqueles que estão próximo dele. Além do fenômeno, daquilo que é a mediunidade, ou o fenômeno de efeitos físicos, você tem os de efeitos subjetivos, né? Que é a própria vidência, que é o médium ouvir os espíritos, né? O médium falante, ou hoje nós usamos psicofonia, que é mais bonito, mas o Kardec lá chamava de médium falante, médium audiente, aquele que ouve os espíritos, né? Então, só que quando é um fenômeno, por exemplo, que depende da interpretação do médium, né? Ao invés do fenômeno de efeito físico, que todo mundo vê levantar uma cadeira e ela andar para lá e para cá, né? Todo mundo está vendo, ninguém necessariamente é médium, só um ali, ou pode ter mais, claro, mas só um ali é o médium efetivo, né? Então, é médium de efeitos físicos, que todo mundo vê. Mas a psicofonia ou a psicografia, não. É uma mediunidade de efeitos subjetivos, que cabe à interpretação do médium daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está ouvindo, certo? Então, nós temos essas classificações, né? O médium de efeitos físicos e o médium de efeitos subjetivos, né? Em que você, então, tem que confiar que o médium está agindo como médium, trazendo para você alguma coisa que é importante. Beleza? Dúvidas com relação a esse item 159? Ninguém? Nossa. Né? Então, Kardec vai falando sobre médiuns que têm uma aptidão especial para fenômenos de um jeito ou de outro, né? E aí ele fala sobre médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, né? Médiuns audientes, videntes, sonambúlicos, curadores e pneumatógrafos, certo? E, obviamente, tem a dos escreventes, ou psicógrafo. Minha sugestão: vamos estudar este capítulo agora? Nós vimos um tipo de médium, que era o de, médium de escrevente, O né? 67 era vidente. Vidente, isso, né? Nessa daqui ele está falando de modo mais geral, né? E ele traz esse conceito bastante interessante, né? Que o fato de ele fazer uma relação direta com as mediunidades, né? Trazidas pelo Paulo, né? Que escreve aos Coríntios, né? Sobre isso, sobre essa questão da mediunidade. Se vocês não tiverem mais nada, nós vamos começar então a
no estudo, olhar este item 160. Ok. Vamos, então, estudar sobre os médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Veja-se a segunda parte, capítulos 2 e 4. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Embora inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade está longe de existir em todos com a mesma intensidade. Porém, se são poucas as pessoas em que ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as que produzem os grandes efeitos, como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Apesar de não darmos importância capital a esses fenômenos, recomendamos que não sejam desprezados, pois podem ensejar oportunidade a observações interessantes e contribuir para a convicção das pessoas que os observem. Convém notar, entretanto, que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios de comunicação mais perfeitos, como a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui no sentido à proporção que se desenvolve em outro. Muito bem. Então, os médiuns de efeitos físicos são raros, não é? Então, num determinado momento, né, e, na verdade, para o surgimento, vamos dizer assim, mundial, né, da manifestação dos espíritos, né, era preciso chamar a atenção. Certo? Você imagina se as pessoas, de repente, aparecessem lá e começassem a falar assim, eu sou médium, o espírito vem e fala por meu intermédio. Aí ele fala assim, esse cara aí está louco, ele precisa ser internado. Certo? Então, como era importante que a humanidade saísse daquele obscurantismo do ponto de vista religioso, certo? Em que ela estava, era absolutamente necessário que o fenômeno espírita, produzido por médiuns de tudo quanto é lugar, aparecesse. Era preciso que a humanidade soubesse da continuidade da vida após a morte e da comunicabilidade dos espíritos que já morreram conosco, que estamos encarnados. E era importante também saber, né, que nós reencarnamos, que é a única forma de você entender aquilo que Jesus fala, que é ninguém vai ao Pai senão por mim, certo? E ele disse em várias oportunidades, né, que a reencarnação era um fato. Só que ele não falou com essas letras, né? As coisas foram aparecendo e se encaixavam de maneira muito clara, né, a continuidade da vida e a manifestação dos espíritos.
e mais ainda a da reencarnação, como meio de chegar ao Pai. Então, era preciso ter esta interpretação, certo? Senão, você é obrigado a aceitar aquilo que é trazido como artigo de fé. Aceita isso e está acabado. Você não precisa entender, é simplesmente aceitar. Certo? E o Espiritismo vem quebrar isso. Ele veio mudar a humanidade. Então, o que era preciso? Que o fenômeno ocorresse, que aparecesse em tudo quanto é lugar, né? O fenômeno do, do espírito se comunicando. Era imprescindível que isso ocorresse. E aí, né, isso tinha que ocorrer em que todo mundo visse a coisa acontecendo. E aí, aquela coisa acontecendo, responder a perguntas inteligentes. E de forma inteligente. Certo? Então, era preciso que a pessoa se levantasse no ar, era preciso que você escutasse barulhos dentro da mesa, sem ninguém podendo tocar na mesa. Certo? Era preciso um fenômeno que mostrasse a existência do mundo espiritual. E aí, então, o Kardec fala sobre esses médiuns de efeitos físicos. E é preciso que haja um médium doando o material-chave da ação sobre nos fenômenos de efeitos físicos. Era preciso haver uma doação fluídica, que mais tarde, né, foi chamado de ectoplasma, né, e esta doação fluídica do médium era preciso ser. Podia ter outros médiuns no recinto? Sim, né? Mas era preciso que um médium doasse fluidos mais densos para que o espírito se manifestasse. Esse é o ponto de você ter, né, os fenômenos de efeitos físicos. Né? Eles faziam, por exemplo, todo mundo colocava o dedo sobre uma mesinha pequenininha e essa mesinha girava. Certo? Então, é um fenômeno de efeito físico. Como é que, sem tocar, por exemplo, eu consigo levantar um objeto? Pego um peão, eu coloco o peão para rodar. Ele roda, mas sem que eu fisicamente fosse lá fazer essa coisa. Certo? Muito bem. E aí ele divide esses médiums, né, em médiums facultativos e médiums involuntários. Então, o que é facultativo? É aquele médium, né, que sabe que é médium de efeitos físicos e se dispõe a trabalhar. Simples assim. Certo? Então, esses são os médiums
facultativos, ou seja, ele sabe que ele tem a mediunidade e que de tempos em tempos ele vai, né, pôr em prática a sua mediunidade, permitindo que sejam retirados fluidos dele para que os fenômenos acontecessem. E existem os médiuns involuntários, o que geralmente é o que ocorre na maioria das vezes. Certo? É importante a gente saber. Muitas pessoas, né, não querem saber disso. E, malgrado seu, os fenômenos acontecem. Eles vão visitar alguém e o fenômeno acontece. Esse é o ponto. Esse é o médium involuntário. Ele não sabe que tem essa mediunidade. Ele, obviamente, deduz, né, sobre isso e o, o fenômeno vai ocorrer a revelia dele, certo? Mas se ele sai, se ele deixa, por exemplo, dormindo, né, a, a utilização da mediunidade dele, ele pode ir para algum lugar para ver coisas, né? E ele vai estar efetivamente, né, vendo o fenômeno acontecer e as pessoas acharem tudo muito bonito. Por que as pessoas não querem? Porque geralmente os espíritos que se prestam a esse tipo de fenômeno são espíritos de menor progresso espiritual. Eles ainda estão muito presos às coisas da vida material. Certo? E aí, ele fala também, né, sobre os médiuns facultativos que têm a consciência do ato, né? E, e geralmente aquele que não tem, ele ocorre em casas que desconhecem completamente o fenômeno, acham que é a ação do demônio. Eles são casos que são relatados pela mídia, né? Então era comum você chamar o padre para benzer a casa, ou o pastor, né? Ou você está na casa assim, você chama a polícia. Por quê? Porque tem gente jogando pedra na sua casa. Aí o policial está lá dentro e, pumba, começa a aparecer pedra no lugar em que você está caindo do teto. Você olha, o teto está tudo ok. E o fenômeno ocorre. E precisa ter ali aquele ponto-chave, que é o médium involuntário. Sem ele ali, o fenômeno não ocorre. Beleza? Então, hoje em dia, né, você não precisa tanto desse tipo de manifestação. Certo? Nós estamos falando aqui de espíritos, né, vamos dizer assim, mais terra-terra, porque ele vai manipular fluidos mais densos para fazer o fenômeno que ele deseja fazer.
Então, para que existir esse tipo de mediunidade, que hoje em dia nós já temos o espiritismo de uma certa forma disseminado, né, explicando todos os fenômenos, sem a necessidade de que o fenômeno apareça para todo mundo. São os meus entendimentos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, terminado este item, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tinha. Sim. Um outro tipo, né, de efeito que eles conseguem fazer, né, é o das pancadas, né? É você ouvir pancadas. Você está ali e, de repente, ouve pancada na parede, pancada dentro da mesa em que você está, sem ninguém tocar. É esse que é o ponto. Não toca nem na parede, nem nada, e ocorre os barulhos. E esses barulhos respondem a perguntas, né? E responde o quê? Que é um espírito, e assim por diante, né? E tem também, né, aqueles que produzem movimento de objetos. O que de mais próximo apareceu do ponto de vista, né, assim, somente científico, né, tinha uma mulher chamada Nina Kulagina, lá da antiga União Soviética, né? E ela fazia um exercício, né, em que determinados objetos se movimentavam. Não era tudo, né, que acontecia, mas acontecia, estudado, né, cientificamente. No, no século XX, eu não lembro exatamente a época, né, mas tinha movimento de objetos. Tinha um sujeito que era médium de efeitos físicos, e a pessoa, ele trabalhava numa loja de tecidos. Lembra que antigamente você tinha o tecido A, B ou C, de cor A, amarelo, azul, vermelho, o que fosse, né? Então você fica, eu queria ver aquele tecido que está lá assim, 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 de tal cor, né? E esse médium falava, bem, né? Aí aqueles rolos de tecido vinham até ele, até o pessoal entender, né, que era um fenômeno mediúnico, mas era um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, tá ok? Então, o Kardec recomenda, embora a gente não dê tanta importância, né, para esses fenômenos, é importante, recomendamos, né, que eles não sejam desprezados. Por quê? Porque podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para o convencimento, né, ou a convicção daqueles, né, que observam os fenômenos feitos por eles. Ok? Mas ele fala, cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de
meios mais perfeitos de comunicação. Ora, se eu posso receber uma comunicação dos espíritos por meio de segurar um lápis e esse lápis, né, andar para lá e para cá, para que eu vou ficar fazendo, né? Para que eu vou ficar tendo um lápis se movimentando sozinho e escrevendo coisas? Não precisa, eu seguro no lápis e faço. Então, ele fala assim, olha, uma faculdade, né, que ela vai diminuir num sentido em que outras faculdades mediúnicas apareçam para que o fenômeno seja conhecido. Fenômeno do quê? Da manifestação dos espíritos, né, no nosso meio. Faustinho, era você? Você queria falar alguma coisa? Não, Eduardo, eu estou chegando agora, por isso. Ah, não, tudo bem. Era só para... Acho que é a ID, Oi? a ID que levantou a mão. Aide, por favor, Aide. O Eduardo, a Uhum, questão do médium involuntário, uhum, naquela época, as pessoas nem entendiam o que era mediunidade. uhum. Hoje, por exemplo, se houver uma manifestação involuntária, ela é logo por conta do espiritismo, do Kardec, que trouxe conhecimento de tudo isso, né, revelou essas situações todas possíveis. Eu acredito que ela já se dirige ao local certo, já entende o que se passa e já começa a trabalhar de uma forma mais como é que eu vou falar? Mais de acordo com o momento atual. Tem a necessidade de provar tanto mais a existência da situação. Não seria mais ou menos isso? Por isso que diminuiu? Então, o ponto-chave é esse. Nós já conhecemos, mas olha, nós somos aqui no Brasil, oficialmente, somente 10 milhões, 8 a 10 milhões de espíritas. Nós vivemos num país de 220, quase 230 milhões de pessoas. Então, conhecer, nós vamos chamar de uns 10 milhões. Certo? Mas quem não conhece e passa a ter a experiência mediúnica involuntária, ele vai ter alguém para dizer, ó, o caminho é esse aqui. Então, e também já não tem mais necessidade, até por onde nós chegamos, de provar a existência de uma manifestação para que as pessoas vissem. Uhum. A gente já entrou num outro patamar. Nós Mas então eu acho que ficou mais fácil para quem não entrou, mas que tenha a necessidade de saber o caminho, né? Eu acho que isso ajudou muito. Eu acho que era tudo um processo de momento, não era, não? Então, vou te dar um exemplo contrário. Eu já até falei aqui sobre uma colega que o irmão dela tinha mediunidade mesmo, não era mediunidade de efeitos físicos, certo? E eu falei assim, olha, é só ele desenvolver a mediunidade que ele fica muito bem. E ela falou assim, ela era católica, daquelas bem ferrenhas, certo? E tratou o irmão ao longo da vida inteira com remédios.
O irmão acabou, de uma certa maneira, eu vou colocar entre aspas, tá bom? Envenenado por lítio, porque o remédio que ele tomava era para evitar que fenômenos mediúnicos ocorressem com ele. Há alguns anos atrás. Ele morreu. Tendo as manifestações involuntárias, coitado. Entendi. Né? Então, a família não deixa. Pergunta para o pastor vai querer ir lá, tirar satisfação com o espírito, vai daqui, demônio! E o espírito vai rir na cara dele. Por quê? Porque tem o médium ali presente, ele utiliza o médium para produzir o fenômeno. Certo? O que vai fazer? Infelizmente, ainda tem gente. Eu tenho um colega de escola que nós viajamos uma vez e do início ao fim da viagem ele queria de todo jeito que eu provasse para ele, que eu o convencesse que o espírito existe, que o espírito pode se comunicar, que aquele espírito ele vai viver muitas e muitas vidas, e assim por diante. Eu falava assim, olha, se você ler tal livro, tal livro, tal livro, tal livro, não, mas aí é muita coisa para mim. Então, pois é. Então, infelizmente, né, o fenômeno, ele às vezes aparece exatamente para convencer as pessoas de que existe, sim, né, o mundo espiritual. É a ação dos espíritos sobre nós. Entendi. Infelizmente, ainda acontece. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Nós vamos, então, parar aqui, né? E depois nós vamos para os médiuns involuntários ou naturais, que são, desculpa, que são, é o item 161, certo? Muito bem. A Cecília está aí? Sim, Eduardo. Você faz aquela prece de encerramento para nós e aí abertura para o estudo seguinte? Sim. Obrigado. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos por mais essa aula de estudo, por mais esse momento de entendimento. Agradecemos, Senhor, aos irmãos que nos assistiram. Agradecemos aos irmãos que também estudaram junto conosco, aprendendo, evoluindo. Que Deus os abençoe. Que esta prece de gratidão possa ficar na sala 1 para ajudar nos trabalhos que continuam. E protege, Senhor, a próxima aula, no comando dos nossos irmãos Antônio e Alexandre, que eles possam também serem amparados em tudo que forem falar, em tudo que forem estudar. E assim, nós fazemos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas,
da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe entregues às tentações, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Porque nós sabemos que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado, Cecília. Obrigada, Eduardo.